Salve galera, chegando agora as últimas notícias do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Trazemos os bastidores da vitória do Flamengo em cima do Fluminense. Tem um discurso emocionante do nosso jogador Arrascaeta. Não tem preparado, tem um clássico, a gente tem que viver isso aí. E a gente tem um grupo muito qualificado. E quando a gente põe o principal, o coletivo antes do individual. Temos também informação importante sobre Ayrton Lucas. Lateral esquerdo saiu machucado na última partida e pode ser desfalque no jogo de volta. No vídeo agora também vou falar sobre o Ayrton Lucas, que saiu lesionado no começo do segundo tempo contra o Fluminense. Será que ele preocupa? Inclusive é um jogador que foi convocado para a seleção brasileira e a gente vai falar disso já já. Essas e outras informações vocês irão acompanhar agora em nosso canal Nação Outro Patamar. Salve galera, vamos trazer agora as últimas notícias do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Tem os bastidores da vitória rubro-negra em cima do Fluminense e um discurso emocionante de Arrascaeta. Iremos também informar a situação física de Ayrton Lucas. Lateral esquerdo saiu machucado no último jogo e pode ser desfalque para o jogo de volta contra o Fluminense. Informação será trazida pelo jornalista Vene Casagrande. Créditos do vídeo vai ficar na descrição para todo mundo se inscrever no canal de Vene Casagrande, assim como também no canal Flá TV. Então, vamos às informações agora. Já vou falar sobre Ayrton Lucas, mas eu vou trazer alguns pontos aqui que a gente precisa falar sobre o Flamengo. Primeiro, que evolução da parte física dos jogadores, e eu vou pegar um jogador para poder exemplificar. O Arrascaeta é um jogador que não posso dizer isso, mas nas últimas 2 temporadas estava sofrendo muito com a parte física. Por exemplo, ano passado não era comum ver o Arrascaeta ficar até os minutos finais de jogo. Muito pelo contrário, o Arrascaeta saía com 15 do segundo tempo. Era um jogador que fisicamente deixava muito a desejar, a gente sempre criticou isso. No jogo de ontem, ele não só ficou até o fim, mas ficou até o fim dando carrinho, ajudando a marcação e também dando uma assistência absurda para o gol do Pedro. O cruzamento dele no gol do Pedro é algo fora do normal, ele botou na cabeça do Pedro. Ele olha, repara o lance, ele olha e bota e cruza na cabeça do Pedro. Impressionante. Então a preparação física do Flamengo está de parabéns e isso é óbvio, é resultado de um trabalho de muita gente. E também quando o time joga certo, os jogadores correm menos, consequentemente se desgastam menos. Então a preparação física do Flamengo está muito bem. Luiz Araújo, um jogador que taticamente é muito bom, ele ajuda na composição defensiva, ele joga sem a bola, é um cara que entende muito do jogo tático, mas tecnicamente ele deixa a desejar. Na minha opinião, não é que ele seja um jogador ruim, mas ele está abaixo tecnicamente dos demais atletas do time titular. Inclusive é o único jogador que não tem a titularidade garantida. Quando o Gerson voltar pode jogar na ponta direita, o Bruno Henrique pode brigar por uma posição ali, e o próprio Vitor Hugo pode brigar por uma posição ali. Mas ele tecnicamente está abaixo, taticamente ajuda bastante. Pênalti no De La Cruz, do lado do Fluminense. Se fosse ao contrário, a gente estaria ouvindo a semana inteira. E parabéns a Bruno Spindel, que a gente sempre fala assim, quando ganha, o clube não reclama da arbitragem. Ontem o Flamengo ganhou e o Bruno Spindel botou a cara em uma entrevista coletiva, na verdade entrevista não, um pronunciamento para falar da arbitragem e reclamar da arbitragem de maneira correta. Mais uma partida absurda do Eric Pulgar. O cruzamento dele para o gol de Cebolinha foi maravilhoso. Estilo Arrascaeta. Ele olha, bota na cabeça do Cebolinha. O Cebolinha não tem nem trabalho de pular para cabecear. Ajuda na marcação, ajuda nas jogadas ofensivas, dá passe quebrando linha adversária. Que jogador é o Eric Pulgar? Vai fazer muita falta durante a data FIFA. Data FIFA não, durante a Copa América. Se fosse data FIFA, o futebol iria parar aqui no Brasil. Outro ponto que me chamou a atenção, bola aérea do Flamengo. O Flamengo não perde. O Flamengo está muito bem na bola aérea. Esquece. A bola aérea do Flamengo está muito bem treinada, tanto na parte defensiva
quanto na parte ofensiva. Tanto é que os 2 gols de ontem foram gols de cabeça. Então, parabéns ao trabalho da comissão técnica do Tite nesse quesito. Outro ponto, por falar em zaga, cara, o Fabrício Bruno está jogando muito. É um combate certeiro. A gente fala do Léo Pereira, de fato, tem que falar mesmo, que é um começo de ano assustador. Tem até a brincadeira do fato de estar namorando. Mas o Fabrício Bruno, cara, a gente não pode deixar de elogiar. Perfeito o jogo dele contra o Fluminense, muito bem. Sério, não deu espaço para os jogadores adversários. Outro ponto que me chama a atenção no time do Flamengo. O Flamengo não é um time maldoso, não faz muitas faltas. Toma poucos cartões amarelos. Tem um cartão vermelho que foi do Thiaguinho, não era nem o Tite que estava comandando, era o Mário Jorge com a garotada. Ou seja, é um time super disciplinado. Isso faz diferença. Você ficar tomando cartão amarelo toda hora pode te custar caro. Obviamente, consequentemente, o vermelho. Outro ponto, Felipe Melo após o jogo. Ele só pode estar de sacanagem, de brincadeira. Desculpa a palavra, mas essa é a verdade. Ele deu uma entrevista coletiva na Zona Mista e ele disse o seguinte, abre aspas para o Felipe Melo. Até o momento da expulsão, o Fluminense foi bem melhor. Lembrando que o Thiago Santos foi expulso aos 15 do segundo tempo. O jogo se desenhava para um possível empate. Depois da expulsão, tivemos que correr para caramba e marcar. Infelizmente, tomamos o gol no final, mas demonstramos no ano passado que podemos virar o resultado. O trabalho em silêncio é a melhor coisa nesse momento. Fecha aspas. Inclusive, Felipe Melo, você poderia ter ficado em silêncio. Eu não vou perder muito tempo falando do Felipe Melo, não, mas só vou trazer alguns números aqui de Fluminense 0, Flamengo 2. Chutes, Fluminense 8, Flamengo 24. Chutes a gol, Fluminense 0, Flamengo 9. Escanteios, 3 Fluminense, 9 Flamengo. Grandes chances, 1 do Fluminense, 7 do Flamengo. Defesas do goleiro, 8 do Fluminense, nenhuma do Rossi. Inclusive tem um lance que está viralizando nas redes sociais do Rossi, pulando totalmente desnecessário no chão. Brincadeiras à parte, eu acho que ele fez aquilo para o uniforme ser lavado, porque senão seria lavado à toa. Porque, nossa, não teve nenhuma dificuldade o Rossi. O Rossi assistiu ao jogo de camarote. Outra, por falar em entrevista, Marcelo se irritou com uma pergunta de um repórter. Eu esqueci o nome do repórter, peço até desculpa, cara. Era para eu ter anotado aqui, mas enfim. O repórter fez uma pergunta extremamente pertinente a ele. Sobre a agressividade do Fluminense, sobre a fragilidade do Fluminense em clássicos. São 11 clássicos sem vencer. E aí o Marcelo se irritou. Abre aspas. Acho até uma brincadeira, uma coisa séria que a gente está falando, e você falar que o Fluminense não é agressivo, se baseando em comentários de quem não é profissional da área. Fecha aspas. Primeiro, o profissional não se baseou em quem não é da área, se baseou na opinião dele. E a opinião dele está certa. Os resultados mostram isso, Marcelo. São 11 clássicos sem vencer. Você acha isso normal? Repetindo um feito que só tinha sido obtido pela geração de Zico no final dos anos 70. O Flamengo não toma gol há 10 jogos seguidos, gente. É por isso que eu falo. Você, torcedor do Flamengo, na minha opinião, pode comemorar. O Flamengo está na final do Campeonato Carioca. Eu não vejo o Flamengo tomando 3 gols e não fazendo nenhum no Fluminense. De verdade. Não é soberba. É análise do trabalho do Flamengo. Fazer gol no Flamengo hoje é extremamente difícil. Arrisco a dizer que o Flamengo não perde 10 jogos na temporada. Por isso que eu acho que o Flamengo é o favorito no Campeonato Brasileiro. Mata-mata é uma outra história. Aí é uma outra situação. Mas Campeonato Brasileiro, para mim, o Flamengo é o grande favorito, embora o Palmeiras tenha sido campeão nas 2 últimas temporadas. Para finalizar, sobre Ayrton Lucas, galera. O que me relataram é que não preocupa, foi uma pancada joelho com joelho. Muita gente preocupada aí com Ayrton Lucas, mas até o momento sem nenhuma preocupação. Vamos ver agora na reapresentação, segunda-feira. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vaninho Casagrande. Um beijo para vocês, um forte abraço. Fui!
Eu acho que o que tinha que ser feito já foi feito na semana, agora já não tenho que falar bem, é um clássico, a gente tem que viver isso aí. E a gente tem um grupo muito qualificado, e quando a gente põe o principal, o coletivo antes do individual, a coisa sai melhor. Então, hoje eu quero que todo mundo se doe dentro do campo e quando sair tem que sair com calma. Assim que todo mundo junto para correr, para jogar. Vamos arriba nós outros, vai! Bora! Pai nosso que céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então é isso aí, galera. Vamos trazer um pouco das últimas notícias do Flamengo, né? O Flamengo que está já focado no jogo de volta contra o Fluminense. No último sábado, o Flamengo conseguiu bater o tricolor carioca por 2-0 e saiu até no lucro o Fluminense, né? Pela atuação, pelo desenvolvimento da partida e pelo que o Flamengo apresentou no jogo, 2-0 foi pouco. Todavia, tem que ser destacado
a questão coletiva do Flamengo, né? O nosso Mengão está muito bem, principalmente o setor defensivo, que ainda com esse time titular não sofreu nenhum gol. Isso mesmo, o Flamengo com a equipe principal não foi vazada ainda nessa temporada de 2024. Por mais que os adversários não tenham sido muito fortes, né? Até porque hoje no Brasil os principais times aí são Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, são outros times que são de outros estados. Temos apenas os clássicos aí, né? Que é o Campeonato Carioca que está acontecendo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Dentre esses três times, o Flamengo teve uma superioridade em todos os jogos e mesmo assim só não venceu o Vasco, né? Os outros times o Flamengo conseguiu bater nessa temporada de 2024. Então temos que destacar a evolução rubro-negra desde a chegada de Tite no comando do Flamengo. Nós lembramos que Tite chegou ao Flamengo no final de outubro com apenas um objetivo: levar o clube à Libertadores da América, e conseguiu. E por pouco, né, se não tem tropeçado, teria até tido mais chance de conquistar o Campeonato Brasileiro naquela ocasião. Mas não temos o que reclamar, até porque Tite, quando chegou naquele momento, disse que iria resolver os problemas defensivos do Flamengo. Todos nós sabemos que o ex-treinador da seleção brasileira sempre frisou essa questão defensiva. É um treinador que, se organizando no setor defensivo, do meio para frente, as suas equipes conseguem fazer os gols e levar a melhor na maioria das partidas. É o que vem acontecendo. O Flamengo tem números impressionantes neste início de temporada, né? Praticamente não levou nenhum gol. Só levou um gol com a equipe alternativa quando a equipe titular estava em pré-temporada nos Estados Unidos. Então o nosso Mengão está muito bem. Vamos dar continuidade ao trabalho, que esse início é muito esperançoso. Tite tem tudo para colocar o Flamengo mais uma vez entre as principais equipes no que diz respeito a conquistas de campeonatos. E lembramos que este ano o Flamengo tem a oportunidade de ser o clube com mais Libertadores da América, assim como também o São Paulo e o Palmeiras, com 3 títulos cada. Então, quem vencer a Libertadores desse ano passa à frente e se torna o clube brasileiro com 4 títulos de Libertadores. Então, o Flamengo está focado aí nesta temporada, um passo de cada vez. Primeiro jogo, o Flamengo conseguiu vencer por 2-0 o Fluminense. Agora é focar nos treinamentos e se preparar para o jogo de volta. Também acontece neste sábado às 21 horas, horário de Brasília. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da atuação do Flamengo contra o Fluminense? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.